edificação, nosso crescimento espiritual. Eu queria falar essa noite com os irmãos sobre esse Evangelho que transforma. Amém? O Evangelho que transforma as nossas vidas. E vamos ler em Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Nós vamos ler do 36 em diante, até o 38. Diz assim a palavra do Senhor: também lhes disse uma parábola: ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois vinho novo romperá os odres, e tornar-se ao vinho os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. Ninguém, tendo bebido vinho velho, prefere o novo, porque diz o velho é excelente. Eu queria que os irmãos lessem mais uma vez comigo o 36, apenas o 36, todos juntos, leamos. Também lhes disse uma parábola: ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. Deus nos abençoe com a sua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Eu tenho certeza, meus irmãos, que todos nós aqui, em algum momento da vida, já tentamos consertar uma coisa que estava estragada, né? E o serviço não ficou bom, né? O serviço não ficou perfeito. Tentou consertar, tentou colar, tentou remendar de alguma forma, né? Mas nunca ficou como antes, né? Ficou sempre aquela marca. Esse algo é remendado. E talvez tenha durado por um tempo, talvez tenha durado, né, por um período, mas talvez tenha se rompido novamente e você tenha perdido não somente aquele algo que você estava tentando restaurar, mas também perdido seu tempo, seu investimento e tudo mais, porque não deu certo. A nossa vida espiritual, irmãos, é uma vida que nós precisamos perceber, né? Que ou nós experimentamos da parte do Senhor uma transformação completa da parte do Senhor, ou então nós vamos viver, né, uma vida, passar do tempo, uma vida com alguns rasgos, com alguns remendos camuflados, expondo algumas marcas na nossa vida, que muitas vezes são marcas que não condizem com o Evangelho de Cristo Jesus. A palavra do Senhor nos chama a atenção sobre isso nessa noite, né? Gosto muito do pensamento de A.W. Tozer, quando ele diz que o cristianismo, ele não é simplesmente um novo caminho de vida, mas é uma nova vida para andar no caminho. Ele não é apenas um novo caminho de vida, mas é uma nova vida para trilhar o caminho, para trilhar essa jornada cristã. E Deus não quer que nós trilhemos essa jornada cristã, né, cheio de remendos, cheio de marcas, né, de remendos que muitas vezes não trazem aquela qualidade que nós almejamos. Jesus nos mostra que o Evangelho, ele não foi dado para remendar a velha vida, mas ele foi dado para nos dar uma vida completamente nova. O Evangelho não foi entregue a nós para remendar a nossa vida, mas ele foi dado com o propósito de transformar a nossa vida, de fazer de nós uma vida completamente diferente. E Paulo foi quem escreveu em 2 Coríntios capítulo 5,
5, versículo 17, quando Paulo diz que nós somos em Cristo, somos nova criatura, né? Somos feitura dele, nova criatura, as coisas antigas se passaram e tudo novo se fez. Esta é a essência do Evangelho, né? Jesus nos mostra que o Evangelho é o Evangelho da transformação, né? O Evangelho não é o Evangelho que Jesus pregou, o Evangelho que melhora algumas áreas da vida da pessoa, melhora a saúde da pessoa, melhora a vida financeira da pessoa, melhora algumas condições da vida da pessoa, né? O Evangelho pode fazer isso tudo, lógico que pode, o poder de Deus se manifestando, todas as coisas podem ser realizadas, mas a essência do Evangelho é transformar a nossa vida, né? Transformar a nossa vida de um pecador perdido, de um pecador completamente escravizado pelo pecado, do verdadeiro Filho de Deus, de alguém que vai viver, procurar viver a semelhança de Cristo Jesus. Hoje, na parte da manhã, foi frisado bastante isso, né? Que a realidade tem que estar de acordo com a aparência, né? Nós não podemos viver uma aparência se a realidade for outra. Nós não podemos viver uma aparência se dentro da realidade não condizer. Se a realidade for uma realidade que mostra o outro lado da nossa vida, a aparência que nós apresentamos precisa ser a realidade de quem nós somos, de quem nós nos tornamos em Cristo Jesus, o nosso amado Senhor e Salvador. Então eu queria começar a pensar com os irmãos nessa noite. Primeiro que o Evangelho, ele não é um remendo. O Evangelho não é um remendo. O Evangelho é transformação. O plano de Deus é transformar, não apenas melhorar, né? Desde Gênesis até Apocalipse, Deus mostra a sua intenção de recriar esse ser humano, de trazer esse ser humano de volta ao plano original, né? E Paulo foi quem entendeu tão de perto essa visão de Deus, esse propósito de Deus. Paulo falou: olha, eu não alcancei a perfeição, né? Eu não alcancei a perfeição, mas eu faço uma coisa, né? Eu vou me esquecendo das coisas que para trás ficaram, eu vou prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que eu fui chamado. Ou seja, eu tenho algo, o alvo é Cristo, o alvo é viver esse Evangelho. Eu não alcancei a perfeição, mas eu estou caminhando, né, no propósito de cada dia expressar melhor, né, a essência do Senhor. A gente ouve muito as pessoas dizerem, ultimamente, né, seja você a sua melhor versão. Pode ouvir essa expressão? Seja você a sua melhor versão. Irmãos, se nós formos a nossa melhor versão, se nós formos a nossa versão mesmo, nós estamos lascados, né? A coisa não está boa do nosso lado. A nossa melhor versão é a versão de Cristo em nós, é a aparência de Cristo em nós, é nós sermos cada vez mais parecidos com Jesus, a nos aproximarmos de Jesus, do alvo dele, do Evangelho, porque o Evangelho nos transforma para uma vivência. O Evangelho nos transforma para uma vivência. O Evangelho não apenas nos transforma para irmos morar no céu, para termos a herança da salvação. Isso está garantido em Cristo Jesus, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas o Evangelho também, o Evangelho nos chama a uma vivência, né? Uma vivência que revela uma vida transformada. Por isso que Paulo vai dizer: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Adão, ele foi formado do pó. Israel foi tirado do Egito para uma nova terra. E em Cristo nós somos feitos o quê? Nova criatura para vivermos em Cristo, para expressarmos a glória de Cristo. O Evangelho é isso. Paulo explica de uma forma tremenda isso, quando ele vai dizer: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Paulo abraçou o Evangelho de tal forma, ele diz: todas as minhas ações, todos os meus pensamentos, todos os meus movimentos, é Cristo vivendo em mim, é Cristo na direção da minha vida, eu expressando a glória de Cristo em tudo que eu faço. Isso é o Evangelho. Eu diria para os irmãos: é fácil viver isso? Não, irmão, um grande desafio, né? Um desafio que Jesus não nos enganou de maneira
transformação, não é uma reforma moral, é uma regeneração espiritual. O Evangelho não fez uma reforma moral em nós. Uma reforma moral qualquer princípio pode fazer, né? Qualquer pessoa no mundo pode melhorar algumas áreas, algumas condutas da sua vida, mas só o Espírito Santo pode realizar uma regeneração no coração do ser humano. Lembrando que nós estávamos mortos, sem vida. Regenerar é trazer de volta a vida. O Evangelho fez isso, ele trouxe de volta a vida em nós. Ele não fez uma reforma na nossa vida, o Evangelho não melhorou a nossa vida, ele nos transformou. Isso é o Evangelho de Cristo, esse é o Evangelho que nos convida a viver. John Stott afirma: o cristão não é alguém melhorado, mas alguém transformado. A graça não poluiu o velho homem, ela crucificou. A graça não poluiu o velho homem, não deu uma polida nele, não deu uma melhorada nele, pelo contrário, o sacrificou. Como Paulo diz: estou crucificado com Cristo. Esse é o Evangelho que transforma a nossa vida. Saulo, antes de se tornar o grande apóstolo Paulo, ele recebeu apenas, ele não recebeu, melhor dizendo, apenas um ajuste de caráter. Ele se tornou Paulo, Pedro foi restaurado e de negador passou a ser pregador. Olha, irmãos, o que o Evangelho faz? Ele melhora a vida das pessoas, ele transforma a vida das pessoas. Eu acho maravilhoso quando eu olho para a vida do apóstolo Pedro, aquele Pedro medroso, aquele Pedro negador, aquele Pedro que esbravece. Eu não conheço esse homem, e as pessoas: não, você é um deles, meu modo de falar de denuncia. Não, eu não estive com ele, eu não conheço. Esse mesmo Pedro, transformado pelo Senhor, vai dizer diante do Sinédrio: nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, porque antes importa obedecer a Deus do que a vocês, do que aos homens. O Evangelho gerou o quê? Uma transformação na vida do apóstolo Pedro. Nós não podemos viver tentando costurar pedaços do Evangelho na nossa vida. Nós precisamos ser totalmente transformados pelo Senhor. O Evangelho não é um remendo, o Evangelho é uma transformação, o Evangelho é uma mudança. Deus não quer fazer alguns pequenos ajustes na minha vida, eu melhoro essa área, eu melhoro aquela. O Evangelho é completo, o Evangelho é pleno, o Evangelho quer transformar a nossa vida por completo. E aí nós olhamos para esse texto e vamos perceber o quanto isso é importante. Como é importante a compreensão do que é o Evangelho que transforma, porque viver de remendos é um perigo. Como é perigoso os remendos. Jesus vai dizer isso: ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe numa veste velha, naquele contexto, as roupas eram muito valiosas, Não tinha o shopping para comprar roupa, vou dar meu look todinho, Não tinha. Nem uma roupa que as pessoas trabalhavam, nem uma roupa que as pessoas dormiam, As roupas, elas se desgastavam, de tanto serem usadas. E a Bíblia diz que acontece algo extraordinário e algo maravilhoso no período que Israel passou no deserto. As roupas não envelheceram, as roupas não estragaram. Provisão do Senhor, do caramelo bem de hoje, As roupas não envelheceram, as roupas foram preservadas, Porque naquela época, por exemplo, quando alguém comprava uma roupa nova, quando alguém recebia uma roupa nova, era um motivo de uma celebração, de uma alegria. E quando alguém recebia uma roupa nova naquela época, significava que ele tinha que abrir mão daquela roupa velha e jogar aquela roupa velha fora. Aí você imagina uma pessoa
combina? Isso não combina. Né? Jesus diz: ninguém pega, né? Ninguém tira, desce um pedaço, tira um pedaço de veste nova e põe uma veste velha. E ninguém vai pegar um pedaço da roupa novinha que acabou de receber, que celebrou aquela roupa que recebeu, eu vou cortar um pedaço dela, eu vou remendar, costurar nessa roupa velha, eu vou fazer uns ajustes nessa roupa velha aqui, eu vou continuar velha. Significa que você, se fizesse isso, você estava estragando a roupa nova, e significava que você não estava melhorando em nada, você não estava restaurando em nada a roupa velha. Ambos estariam se perdendo. Jesus vai apresentar esse argumento, né, de uma forma clara nesse texto, denunciando o rei, exatamente o erro de misturar o novo com o velho. Espiritualmente, é isso às vezes que muitos fazem, querem as bênçãos do Evangelho sem as renúncias, querem às vezes colocar pano novo, mas em roupa velha. O Evangelho não é isso, irmãos. O Evangelho não tem esse propósito de pegar roupa nova para remendar coisa velha, pegar pano novo, ou seja, pegar pedaços com a roupa nova para consertar uma velha, é como você pegar uma parte para consertar outra. O Evangelho não é algo para eu pegar algumas partes para tentar consertar outra. É preciso jogar fora a roupa velha e vestir a roupa nova, e vestir completamente a roupa nova. Quer ver alguns sintomas? Alguns sintomas de uma vida cheia de remendos? Alguns sintomas de uma vida cheia de remendos. Por exemplo, uma vida cheia de remendos. Quer os milagres, mas não quer a obediência. É uma vida cheia de remendos. A pessoa quer o milagre, quer as coisas boas de Deus, né? Quer as bênçãos do Senhor, mas não quer obedecer ao Senhor. Isso é uma vida de remendo. Não é uma vida nova, não é uma vida transformada. Uma pessoa que vive de remendos é uma pessoa que cita promessas de Deus, mas ignora os seus mandamentos, né? Posso citar: Deus me prometeu isso, Deus prometeu aquilo, Deus é um Deus de promessa, mas não cita os mandamentos do Senhor, não ama os mandamentos do Senhor. Uma pessoa que se emociona na igreja, mas continua presa às velhas coisas, aos velhos hábitos. Você pode pegar pano novo para colocar em roupa velha. A graça de Epicorru ele alerta dizendo: a graça barata é inimiga da igreja. A graça barata é inimiga da igreja. É a pregação do perdão sem arrependimento, do batismo sem disciplina, da ceia sem confissão. Isso é a graça barata. Do perdão sem arrependimento, do batismo sem uma disciplina, sem uma correção da vida, da santa ceia, da ceia sem uma confissão, sem uma entrega. Isso é por remendos, e Deus não me chamou, irmãos, para ficar colocando remendos na minha vida e na sua vida. E é um perigo a gente viver desses remendos. A igreja da Odisseia pensava que estava bem, mas ela estava nua, ou seja, ela estava toda arrebentada, a coisa não estava legal, e a coisa não estava do jeito que Deus quer. Será que nós temos vivido apenas disso, de remendos? Deus não quer remendar a nossa vida, e é um grande perigo viver de remendos, porque o Evangelho é o Evangelho que transforma. Às vezes nós ouvimos pessoas dizerem: nossa, eu fui no culto, como eu me sinto bem. Cada reunião que eu vou, eu volto leve para casa. Amém? Quando nós sentimos a presença de Deus, lógico que nós nos sentimos bem, né? Mas não apenas nos sentimos bem, mas também nos sentimos confrontados. Nós não podemos pegar partes do Evangelho e tentar adaptar isso à nossa vida. Isso é como pegar pano novo e tentar remendar uma roupa velha. Mas Jesus vai dizer da seguinte forma: pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará a você.
como. Não tem como uma roupa velha se ajustar a uma nova. Não tem como uma roupa nova se ajustar à velha. Não tem como. Não vai ter uma combinação perfeita. O pano velho não vai suportar. E o pano novo vai se perder. Se perdoa. O Evangelho não suporta, às vezes, os arranjos que eu e você queremos fazer. Às vezes nós queremos fazer para nos darmos bem, para nos sentirmos tranquilos. Às vezes queremos fazer alguns arranjos, alguns remendos da nossa vida, para a gente ficar bem com as pessoas, né? A gente às vezes tem que fazer um remendo aqui, que eu fico bem com Deus, fico bem com essa situação, né? Eu fico bem com Deus, não me comprometo com as pessoas, né? Eu fico bem com Deus e não arrumo confusão em alguma área da minha vida. O Evangelho, ele não suporta isso. O Evangelho não é o Evangelho de remendos. Por isso Jesus vai dizer que o Evangelho é vida nova, é transformação. Não se põe, não se pega uma roupa nova, corta o remendo dela, um pedaço de pano novo, coloca numa roupa velha, porque o Evangelho, ele não é um Evangelho de remendos. Mas eu queria pensar com os irmãos que o Evangelho é a beleza de receber o nome de Deus na nossa vida. Isaías 61, versículo 10, no versículo diz assim: porque Ele me vestiu com as vestes da salvação, cobriu-me com o manto da justiça. Não fala que Ele me vestiu com a roupa velha, remendada. Fala que Ele me cobriu, Isaías 61, 10, porque Ele me vestiu com as vestes da salvação, cobriu-me com o manto da justiça. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Deus. Uma veste nova. É por isso que quando aquele filho que saiu de casa, que perdeu tudo, que viveu dissolutamente, quando ele volta para casa, o pai o avista, corre, o beija, e ele faz aquela confissão maravilhosa do pai. O pai mais depressa vai chamar os empregados da casa e vai dizer: olha, traga chinelo, calça os seus pés, traga o que? Uma roupa nova, vista-o uma roupa nova, põe anel no dedo. Mas eu queria destacar a questão da roupa nova, a vestidura nova, né? E a vestidura nova, irmãos, posso às vezes me levar a pensar que aquele filho largou alguma roupa atrás quando ele saiu, né? Não tinha uma mochila adequada, uma coisa adequada, ficou com uma camisa, ficou com uma calça, não tem que pensar assim: aquela calça que você trabalhava, né? Aquela calça que você estava lá, traz ela, veste meu pai, dizendo: trazer roupas novas, vestir de roupas novas. O Evangelho não é o Evangelho de roupa velha, não é o Evangelho de remendos. Deus nos vestiu de roupagem nova. Louvado e exaltado seja o Senhor Jesus Cristo por fazer isso na nossa vida. A beleza do Evangelho está em receber o novo de Deus, porque o Evangelho é um pacote completo para a nossa vida. Ele não dá para escolher só o que me agrada, não dá para escolher só o que me agrada. Preciso receber aquilo que Deus realmente quer colocar na minha vida. Jesus vai usar uma nova figura aqui sobre esse poder do Evangelho na nossa vida, quando diz: ninguém põe vinho novo em odres velhos. O novo exige recipiente novo, porque senão ambos vão se perder. Não tem como uma pessoa professar que ela é filha de Deus, que ela caminhou para receber o Evangelho, e ela querer viver o modo antigo da vida. Você e eu podemos ter lutas, sim, podemos atravessar dificuldades, mas precisa haver em nós alguma operação do Espírito Santo em nós, um desejo constante de mudarmos e melhorarmos a cada dia a nossa conduta diante do Senhor, porque o Evangelho nos transformou para isso, para vivermos de acordo com os padrões do reino de Deus, do Senhor, da glória do Senhor revelada em nós. Porque Ele nos chamou em Cristo para sermos semelhantes a Ele e a revelarmos
toda a sua glória. Olhamos para a vida de Zaqueu, uma mudança visível na vida de Zaqueu. Nós olhamos para Maria Madalena na Bíblia, que foi liberta de 7 demônios, né? Como ela passou a viver a sua conduta de servir ao Senhor Jesus. Nós olhamos para a vida do Gadareno na Bíblia, né? Que de um homem endemoniado que ficava nu e preso com cadeias, morava no cemitério, se transformou num grande missionário na região de Decápolis. Ou seja, como o Evangelho faz isso, como as pessoas, como o Spurgeon declara: se Cristo está em você, haverá uma luta contra o pecado e uma fome pela santidade. Uma nova vida não pode ser escondida. Se Cristo está em nós, vai haver uma luta ferrenha em nós contra o pecado, mas ao mesmo tempo vai haver uma fome por santidade, por viver esse Evangelho, que não é o Evangelho de remendos, mas é o Evangelho de transformações profundas e radicais na nossa vida. Deus sempre quer dar vestes novas, vida nova, propósito novo. Nós não podemos, de maneira alguma, tentar adaptar o Evangelho à nossa história, mas permitir que Ele escreva uma nova história na nossa vida. Uma nova história. Não podemos querer adaptar isso. É uma vivência constante com o Senhor. Eu quero encerrar a nossa meditação nessa noite pensando, meus irmãos, primeiro, o Evangelho não é uma agulha para remendar. O Evangelho é um manto para cobrir você. O Evangelho é uma vestimenta. Deus não está com uma agulhinha tentando consertar algumas coisinhas da minha vida, da sua vida. Ele veio para transformar, Ele veio para mudar, nos dar uma veste nova, uma roupagem nova. O Evangelho, ele não é um tapa-buracos. Ele cobre, ele renova e ele transforma todas as coisas. Amém? Esse é o Evangelho de Cristo. É fácil ver esse Evangelho? Não, é desafiador ver esse Evangelho. Mas é o Evangelho maravilhoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. C.S. Lewis diz o seguinte: Cristo não veio para nos fazer pessoas boas. Não. Ele veio para nos fazer nova criatura. Não para sermos pessoas boas, mas para sermos novas criaturas. Somos novas criaturas em Cristo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas se passaram, eis que novas elas se fizeram. Não vivo de remendos, irmãos. Não podemos viver de remendos de maneira alguma. Não tentemos costurar pedaços do Evangelho em uma velha vida. É preciso dizer, como o apóstolo Paulo diz lá em Efésios 4, 24: e vos revistais do novo homem, revistais do novo homem, viver o novo de Deus, viver para Deus. Isso é o Evangelho que transforma. As demais coisas, as demais bênçãos que o Evangelho nos proporciona, elas podem nos alcançar. Algumas delas sim, talvez outras não. Talvez para alguns, talvez para outros não, de acordo com o propósito do Senhor. Algumas dádivas, algumas bênçãos de ordem material. Mas o mais importante é que a gente viva a essência do Evangelho. E não é o Evangelho de remendos, mas é o Evangelho de transformação. Nessa noite a gente possa trazer algo ao nosso coração. Essa semana eu falei isso muito. Eu estava ouvindo uma palavra, recortezinho do congresso na oitava igreja, no Horizonte CPL, né? E a palavra que estava dizendo é o seguinte: você já pregou para o espelho? Você já experimentou pregar para o espelho? Quem sabe está faltando isso em nós. Pregar para o espelho. Chegar diante do espelho e pregar para o espelho. Porque é essa pessoa do espelho que está precisando de ouvir. Porque às vezes essa pessoa do espelho está tentando colocar remédios.
tentando consertar algumas coisinhas, quando Cristo quer mudar totalmente a nossa vida. Vivemos com Ele. Pode ser um caminho difícil, mas é o caminho mais excelente, é o caminho mais maravilhoso que existe, é o caminho que nos leva à vida eterna, é o caminho do Evangelho. Cristo em nós. Cristo em nós, experiência da glória. Vamos ficar de pé. Vamos orar ao Senhor, nosso Deus, nessa noite. Nós saímos aqui desafiados a olhar para onde nós. Se nós não estamos pegando roupa velha, roupa nova, no Brasil, tentando colocar remendos novos em roupa velha. Eu preciso jogar as nossas roupas velhas fora. Voltar para as coisas velhas. Isso que nos dá uma roupagem nova, nos cobrir com um ano de justiça, a viver o seu Evangelho. Ah, pastor, pode ser que pareça meio esquisito, mas não há problema disso. Pode ser que algumas pessoas me critiquem, não há problema disso. Pode ser que eu não seja bem aceito em alguns lugares, qual é o problema disso? Pode ser que alguém me chame de radical, qual é o problema disso? Qual é o problema disso? Pode alguém me chamar de diferente, mas nós somos chamados para ser diferentes. Ele nos abençoe. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos te dar graças pela beleza do Evangelho. Esse Evangelho que transforma, que muda completamente a existência do ser humano. Queremos esse Evangelho, Senhor, na nossa vida a cada dia, para que nós não venhamos viver, Deus, de remendos em remendos. Nós não queremos apenas, ó Deus, que o Senhor mude algumas áreas da nossa vida. Nós carecemos mesmo que o poder do Evangelho, que o poder do Senhor na nossa vida possa mexer com todas as áreas da nossa vida e nos mudar por completo, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, se nós ainda estamos com roupa velha, se estamos tentando remendar algumas áreas da nossa vida, seja uma noite, Senhor, que possamos sair daqui, ó Deus, dispostos a julgar essas roupas velhas e tomarmos sobre nós o manto da justiça, o manto da salvação que o Senhor nos prometeu. Oh Deus, e vivemos essa nova vida com o Senhor a cada dia e revelar essa nova vida, Pai, para que o mundo veja que o Evangelho não é um Evangelho de melhorias, mas um Evangelho de transformação verdadeira na nossa vida, Pai. Oh Deus, como o mundo necessita de olhar para nós e ver que esse Evangelho nos transformou, que ele mudou completamente a nossa maneira de viver e de servir. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor, ó Deus, possa agir em nós através do Espírito Santo, nos levando sempre de volta ao plano original do Senhor. Ó Deus, cada dia nos santificando, cada dia nos disciplinando, nos levando ao alvo da estatura verdadeira de Cristo nas nossas vidas. É o que nós precisamos, é o que nós queremos, é o que nós vamos viver de acordo com a graça do Senhor na nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. E que a graça maravilhosa do nosso amado Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, hoje e para todos sempre. Amém.